A família brasileira, historicamente, ela sempre esteve endividada e muito mais endividada nesses últimos tempos, nesse ano de 2023, 2022, porque a economia brasileira, ela tem um problema sério, que a renda, de maneira geral, do emprego é muito baixa. De maneira geral, o custo do empregado é alto para a empresa e o empregado tem uma remuneração baixa em função de todos os encargos que nós temos na legislação trabalhista. E, por outro lado, você tem na economia brasileira também uma outra deficiência grande, que é a questão dos juros. Via de regra, os juros na economia brasileira são muito altos, historicamente falando, porque o governo ele precisa tomar muito dinheiro para fechar o seu caixa e ele não consegue alongar os seus títulos para mais de 15, 20 anos, a maioria é mais curto prazo, e coloca ele também um juro alto na economia. Nós temos uma pequena ou baixa concorrência bancária, isso também dificulta uma competição melhor, que forçaria os juros a serem baixados. Então, o consumidor brasileiro, o operário brasileiro, necessariamente para ele ter alguma coisa, ele precisa se endividar. Então, isso já é digamos assim, uma falha da economia em função de uma renda muito baixa. Ele normalmente está endividado, ele normalmente compra vários produtos, porque ele não consegue comprar à vista, ele compra parcelado, e aí acaba tendo uma quantidade enorme de parcelas a serem quitadas todos os meses. E isso tem se agravado, particularmente depois da crise Covid, em que a economia sofreu bastante, não só no Brasil, no mundo inteiro, endividando ainda mais as famílias, como você comentou, da ordem de 77%, 78% é o grau de endividamento das famílias brasileiras. E, professor, é interessante, o senhor fala também da inflação, né? Nos últimos anos aumentou, não só no Brasil, mas também em todos os países, Estados Unidos com a maior inflação em 40 anos, o Reino Unido também com a consequência do Brexit. E eu pergunto, no caso da economia popular que a gente costuma falar, né? O dia a dia do brasileiro é esse, todo mundo que vai ao supermercado sabe que antigamente você comprava uma série de produtos com R$50, hoje esse dinheiro não dá para comprar a mesma quantidade de produtos. E eu pergunto, o senhor fala, né, preciso ser um pouco malabarista, né, para que o dinheiro continue dando resultado em alguma coisa, mas como que é possível contrair também muitos empréstimos com os juros caros, os juros que nós temos aqui no Brasil? É o que você falou, Tiago, realmente é malabarismo, porque a renda é baixa, você tem aproximadamente, na média, 50% do gasto que entra todo mês para o assalariado é com alimentação. Sobrando muito pouco para o restante, sobrando muito pouco para poder investir em alguma coisa, ou se divertir, ou até para pagar a educação ou saúde. Isso faz com que realmente o consumidor brasileiro tenha que ser muito malabarista. É interessante uma coisa, né? A gente percebe que a cada ano surgem campanhas, olha, vamos acertar sua dívida, vamos equacionar sua dívida. E a gente percebe que a maioria do povo brasileiro é um povo que quer ter suas dívidas em dia, quer pagar em dia. E, infelizmente, ele não consegue. Isso prova o que a gente comentou anteriormente, de que os juros realmente são muito altos e que é impossível a gente suportar esses juros. Veja o caso do cartão de crédito. Os juros hoje estão aproximadamente 400% em média. É algo totalmente proibitivo e, significativamente, os gastos são pagos com cartão de crédito na economia brasileira, de 35% a 40%. E você tem um problema com cerca de 35% daqueles que têm cartão de crédito, fazendo com que a metade deles praticamente não consigam pagar a sua dívida em função desses juros completamente estratosféricos.
E por isso eu estava dizendo que periodicamente acontecem os feirões aí para liquidar dívida, acertar dívida, e a afluência é grande, provando que o povo quer ter sim a sua dívida em dia, ainda que seja dívida, mas pagando em dia. Professor, agora, o senhor fala sobre a taxa básica de juros, a Selic, né? A gente viu nesses últimos meses essa queda de braço do presidente da República com o presidente do Banco Central, mas eu pergunto agora uma pergunta para o técnico em economia, vamos dizer assim. Por que a Selic em 13,75% ao ano, obviamente é um índice muito alto, mas o senhor cita o cartão de crédito e o cheque especial. Recentemente o Banco Central divulgou que os juros, cheque especial, ultrapassam os 130%. Por que nessas modalidades o juro é muito mais alto do que a Selic? A Selic é apenas uma referência, é isso? A Selic é a referência para os bancos, e a Selic é a referência de quem tem algum dinheiro e aplica no banco. A Selic é a referência para remunerar essa aplicação. Realmente você comentou certo, a Selic está alta. Nós temos uma inflação hoje aí na casa de 4,20%. Quer dizer, ela está bem abaixo do 13,75. Acontece que o Banco Central, ele está buscando, e essa é a meta que ele tem que atingir, chegar nos 3,5%, que é a previsão média de inflação pelo Banco Central, onde ele tem que chegar esse ano. Tem uma outra coisa importante que o Banco Central leva em consideração, são as perspectivas econômicas, não só no Brasil, mas aquilo que acontece lá fora e pode influenciar o Brasil. E esse cenário não está claro. O próprio Banco Central, o Fed dos Estados Unidos, acabou de aumentar os seus juros para 5,25 ao ano, a mais alta taxa desde 2007, que foi a crise do Lehman Brothers. Isso mostrando que aquilo que você comentou, a inflação ainda continua alta no mundo inteiro, e a perspectiva para o Brasil, ainda que a inflação seja hoje de 4,20%, estando ainda dentro da meta superior, né, que é 4,75%, ela está a menos. Mesmo que isso esteja acontecendo, a perspectiva para os próximos meses, em função de aumento novamente da gasolina, o ICMS que vai ser cobrado de 1,22 por litro de gasolina, o PIS e COFINS que vai voltar a ser cobrado cheio a partir de julho, e isso está mostrando uma perspectiva para o Banco Central de que vai vir mais pressão inflacionária para o segundo semestre. Por isso que ele está contido nesse 13,75. Eu também gostaria que abaixasse essa taxa, sem dúvida nenhuma. Todos nós gostaríamos, porque ela é referência para os bancos e ela é referência, sim, para os juros que os bancos cobram. Estamos conversando com o economista Roberto Vertamati, diretor da ANEFAC. Bom, professor Vertamati, ainda falando sobre os juros, há um consenso entre os economistas, pelo menos foi a última sinalização do Banco Central, de que já existem condições para que essas taxas comecem a cair, mesmo que devagar comecem a cair. O senhor acha que nesse segundo semestre teremos o início de queda da taxa básica de juros, ou o senhor acha que, dependendo das condições da inflação, o Banco Central ainda vai segurar essa redução? Se essa tendência da inflação 4,20% ou menos, ou pouca coisa a mais, persistir no segundo semestre, eu entendo que o Banco Central pode começar, a partir de julho, a reduzir um pouco a taxa Selic. No entanto, eu acho que vai depender dos reflexos desses novos aumentos que vão acontecer do preço da gasolina, principalmente. Você tem reajuste da energia elétrica para o segundo semestre. Então, esses outros fatores ainda estão condicionando uma possível... Eu sei que a maioria dos economistas estão acreditando que pode ser possível, mas vamos ver os próximos fatos para ver se o Banco Central vai realmente reduzir essa taxa ou não. Ainda falando sobre o custo Brasil, né, o peso dos impostos, né, a gente está falando sobre o veículo, há um peso muito grande. Qualquer produto que a gente compra, a gente vê lá muitas vezes até a metade do preço do produto, até mais.
é uma metade relativa aos impostos. E eu pergunto para o senhor, obviamente, há muitos anos, há décadas, ouve falar sobre a reforma tributária e muita gente indica que as condições políticas hoje são menos piores para que essa reforma saia do papel. O Congresso Nacional se debruçando, o governo deve apresentar recentemente, né, há poucos dias, deve apresentar finalmente um esboço de qual reforma que o governo quer, mas eu pergunto, o senhor acha que essa reforma tributária grande, vamos dizer assim, pelo menos uma reforma geral, é possível sair do papel ou vamos ficar nos arremedos como sempre, professor? Tiago, infelizmente, eu entendo que vai ficar nos arremedos, como a gente já tem visto há décadas. O nosso sistema tributário é um sistema que penaliza demais o consumidor. Ele é uma carga tributária absurda sobre o consumo. A gente estava comentando há pouco, 35% da carga tributária sobre veículos, 35% na média a carga tributária sobre alimentação, 35% na média a carga tributária sobre remédios. Então fica difícil, o serviço é maior ainda, né? Quando você pega o serviço de telefonia, você está em 45%, 50% de carga tributária. Então, o sistema tributário brasileiro é um sistema que precisaria ser totalmente reformado. Não estou vendo esse caminho. Está se buscando, o que mais se fala é uma simplificação, em que você vai trazer um IVA, que é um imposto de valor agregado, colocando o ICMS, o PIS, COFINS e mais o IPI, dentro dessa cobrança. Você tem uma dificuldade grande aí de novamente separar os estados, porque uma parte disso deve voltar para os estados. De qualquer forma, se houver alguma simplificação, já é um passo. Mas eu acho que nem ela vai acontecer, infelizmente. Parece que o momento é propício, sim, para essa discussão. Já estamos falando isso há décadas. Precisaria acontecer em algum momento, mas acho que a reforma que nós teremos ainda vai ser um arremedo. Infelizmente, o Haddad a todo momento fala da necessidade de cobrar mais.